Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Páginas 33 e 34. Sequência de acontecimentos e cálculo. A página 33 tem 3 exercícios. Exercício 1. O enunciado diz para ordenar, de 1 a 3, a sequência de acontecimentos. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos então utilizar a seguinte estratégia. Primeiro observar, olhar cada uma das figuras e descrever cada uma delas. Segundo organizar, identificar o começo, o meio e o fim da sequência de acontecimentos. Terceiro numerar, usando palavras de ordem, por exemplo entre outras, primeiro, depois, por fim, numerar os acontecimentos. Quarto contar. Recontar a história na ordem correta, fazendo as ligações das descrições feitas durante a observação, confirmando assim a sequência de acontecimentos. Vamos então analisar o primeiro passo da estratégia, ou seja, observar as imagens. Para facilitar a observação e a descrição de cada uma das figuras, vamos procurar responder mentalmente às seguintes perguntas. O que está a acontecer na figura? Se houver, quem são os personagens? Aonde se passa o acontecimento? Qual é a ação principal? Na figura 1. O que está a acontecer? Um momento durante a aula. Personagens. Um menino, uma professora e 2 colegas. Aonde se passa o acontecimento? Numa sala de aula. Ação principal. O menino está a participar na aula em conjunto com a professora e com as colegas. Na figura 2. O que está a acontecer? O menino está a correr. Personagens. O menino. Aonde se passa o acontecimento? Num corredor da escola. Ação principal. O menino está a correr por um corredor da escola, a caminho da porta da sala de aula. Na figura 3. O que está a acontecer? O menino chegou à sala de aula. Personagens. O menino e a colega. Aonde se passa o acontecimento? Na sala de aula. Ação principal. O menino está a entrar na sala de aula. Vamos passar à análise do segundo passo da estratégia, ou seja, organizar as imagens. Um momento durante a aula. O menino está a correr num corredor da escola. O menino entra na sala de aula. Vamos então organizar, sequencialmente, as figuras. A caminho da sala de aula, o primeiro acontecimento. A entrar na sala de aula, o segundo acontecimento. Durante a aula, o terceiro acontecimento. Vamos passar à análise do terceiro passo da estratégia, ou seja, numerar as imagens. O menino a caminho da sala de aula é o acontecimento número 1, portanto o início da sequência de acontecimentos, logo a seguir o menino a entrar na sala de aula, é o acontecimento número 2. E finalmente o menino durante a aula, é o acontecimento número 3, ou seja, o último. Resumindo o quarto e último passo da estratégia, ou seja, contar a história, ou de outro modo, detalhar a sequência de acontecimentos. A sequência de acontecimentos pode ser construída visualizando as figuras pela seguinte ordem: 2, 3 e 1. Figura 2. A sequência de acontecimentos começa com um menino a correr por um corredor da escola, a caminho da porta da sala aonde vai ter aula. Figura 3. Em seguida, podemos ver o menino a entrar pela porta da sala de aula. Figura 1. Finalmente, nesta figura podemos observar o menino a participar durante a aula, em conjunto com a professora e com os colegas. Esta sequência de acontecimentos não é, ou pelo menos não deve ser uma rotina. Como sabemos, uma rotina é uma sequência de acontecimentos que normalmente fazemos. Como o menino vem a correr pelo corredor da escola, a caminho da porta da sala, parece que ele vem atrasado para a aula.
Se fosse uma rotina, então queria dizer que o menino vem sempre atrasado para a aula, o que seria uma atitude errada. Não achas? Exercício 2. O enunciado diz para desenhar por ordem 3 atividades ou ações que realizes durante o fim de semana. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Quando chegas ao fim de semana, depois de uma semana intensa de escola, a primeira coisa em que pensas é em descansar e divertir-te um pouco. De sexta-feira para sábado, podes acordar mais tarde, recuperando o sono. Depois do pequeno almoço podes ir ao parque, andar de baloiço, de escorrega e jogar à bola, e quando chegas a casa, antes do almoço, podes jogar PlayStation, e depois do almoço, podes sentar-te num sofá a ver desenhos animados. Esta é uma sequência de acontecimentos que segue uma ordem lógica e comum na rotina de muitas crianças durante o dia de sábado. Acontecimento 1. Recuperar energias dormindo até mais tarde. Na noite de sexta para sábado, depois de uma semana cheia de aulas, durmo até mais tarde para ficar cheio de energia. Acontecimento 2. Manhã de aventuras no parque. Durante a manhã de sábado, vou ao parque e lá ando de baloiço, escorrego no escorrega e jogo à bola com os amigos. Acontecimento 3. Jogar e relaxar. Antes do almoço jogo PlayStation, e depois do almoço vejo desenhos animados no sofá. Resumindo. Acontecimento 1. Recuperar energias dormindo até mais tarde. Acontecimento 2. Manhã de aventuras no parque. Acontecimento 3. Jogar e relaxar. Exercício 3. O enunciado diz para ordenar, de 1 a 4, os momentos da construção de um boneco de neve. Observando a figura, temos um conjunto de acontecimentos que se passam durante o inverno, num sítio onde há neve, e que mostram a sequência da construção de um boneco de neve. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Na resolução deste desafio, vamos continuar a utilizar a mesma estratégia. Primeiro observar, olhar cada uma das figuras e descrever cada uma delas. Segundo organizar, identificar o começo, o meio e o fim da sequência de acontecimentos. Terceiro numerar, usando palavras de ordem, por exemplo entre outras, primeiro, depois, por fim, numerar os acontecimentos. Quarto contar. Recontar a história na ordem correta, fazendo as ligações das descrições feitas durante a observação, confirmando assim a sequência de acontecimentos. Vamos então analisar o primeiro passo da estratégia, ou seja, observar as imagens. Na figura 1. O que está a acontecer? As crianças começam a formar o corpo do boneco de neve. Personagens. 2 crianças. Aonde se passa o acontecimento? Algures no meio da neve. Ação principal. As 2 crianças estão a formar o corpo do boneco de neve, colocando uma bola de neve média sobre outra maior. Na figura 2. O que está a acontecer? 2 crianças estão a formar bolas de neve. Personagens. 2 crianças. Aonde se passa o acontecimento? Algures no meio da neve. Ação principal. 2 crianças estão a fazer 2 bolas de neve, uma maior outra menor. Na figura 3. O que está a acontecer? 2 crianças completam o boneco de neve. Personagens. 2 crianças. Aonde se passa o acontecimento? Algures no meio da neve. Ação principal. No boneco de neve, as crianças formam os olhos com carvão, o nariz com uma cenoura e os braços com galhos. Na figura 4. O que está a acontecer? As crianças empilham as bolas de neve. Personagens. 2 crianças. Aonde se passa o acontecimento? Algures no meio da neve. Ação principal. Enquanto uma das crianças segura a bola de neve média, a outra coloca a terceira bola de neve, a mais pequena, para formar a cabeça.
Vamos passar à análise do segundo passo da estratégia, ou seja, organizar as imagens. As crianças começam a construção do corpo do boneco de neve. As crianças formam as bolas de neve para a construção do boneco de neve. As crianças terminam a construção do boneco de neve. As crianças completam o corpo do boneco de neve. O início da construção é a formação das bolas de neve, é o acontecimento número 1, portanto o início da sequência de acontecimentos, depois, começar o corpo do boneco de neve. É o acontecimento número 2, a seguir concluir o corpo do boneco de neve, é o acontecimento número 3, e o fim da construção, é o acontecimento número 4, ou seja, o último acontecimento. Vamos passar à análise do terceiro passo da estratégia, ou seja, numerar as imagens. As crianças formam as bolas de neve para a construção do boneco de neve, é o acontecimento número 1, portanto o início da sequência de acontecimentos, logo a seguir. As crianças começam a construção do corpo do boneco de neve, é o acontecimento número 2, depois, as crianças completam o corpo do boneco de neve, é o acontecimento número 3. E finalmente as crianças terminam a construção do boneco de neve, é o acontecimento número 4, ou seja, o último. Resumindo o quarto e último passo da estratégia, ou seja, contar a história, ou de outro modo, detalhar a sequência de acontecimentos. A sequência de acontecimentos pode ser construída visualizando as figuras pela seguinte ordem: 2, 1, 4 e 3. Figura 2, na sequência de acontecimentos da construção do boneco de neve. As crianças começam por formar as bolas de neve que serão utilizadas para formar o corpo. Figura 1. Em seguida, as duas crianças formam o corpo do boneco de neve, colocando a bola de neve média sobre a maior. Figura 4. Depois, enquanto uma das crianças segura a bola de neve média, a outra coloca a terceira bola de neve, a mais pequena, para formar a cabeça do boneco de neve. Figura 3. Finalmente, para concluir a construção do boneco de neve, as crianças formam os olhos com carvão, o nariz com uma cenoura e os braços com galhos. O boneco de neve é um símbolo do inverno, e está associado a dias de neve, férias e liberdade para brincar ao ar livre. A página 34 tem 3 exercícios. Exercício 4. O enunciado diz para observar e completar as igualdades. Observando a figura, na parte superior temos uma sequência de cubinhos laranja, num total de 9. Logo abaixo, temos também 3 sequências de 9 cubinhos, mas nem todos são cor de laranja. Na primeira sequência, temos 5 cubinhos laranja e 4 cubinhos rosa. Na segunda sequência, temos 7 cubinhos laranja e 2 cubinhos rosa. E na terceira sequência, temos 6 cubinhos rosa e 3 cubinhos laranja. Assim, podemos repartir o conjunto de 9 cubinhos em 2 conjuntos menores. Mas em que o total é também igual a 9, ou de outro modo, podemos sempre escrever um número, como a soma de 2 números menores ou iguais. Pausa o vídeo, para poderes resolver a questão. Podemos repartir os 9 cubinhos laranja em 5 cubinhos laranja mais 4 cubinhos rosa, ou seja, podemos escrever o número 9 como a soma de 5 com 4. Nesta adição, a primeira parcela é igual a 5. Qual será a segunda parcela da adição, para que a soma seja igual a 9? Estamos a ver que esse número deverá ser, com o número 5, um par de amigos do 9. Se do total de 10 dedos de 2 mãos estiverem levantados apenas 9 dedos, e se tivermos 5 dedos contados, quantos dedos faltam para contar? 1 dedo, 2, 3, 4 dedos. Então, a segunda parcela da adição é o número 4. Podemos repartir os 9 cubinhos laranja em
7 cubinhos laranja mais 2 cubinhos rosa, ou seja, podemos escrever o número 9 como a soma de 7 com 2. Nesta adição, a primeira parcela é igual a 7. Qual será a segunda parcela da adição, para que a soma seja igual a 9? Estamos a ver que esse número deverá ser, com o número 7, um par de amigos do 9. Se do total de 10 dedos de duas mãos estiverem levantados apenas 9 dedos, e se tivermos 7 dedos contados, quantos dedos faltam para contar? Um dedo, 2 dedos. Então, a segunda parcela da adição é o número 2. Podemos repartir os 9 cubinhos laranja em 6 cubinhos rosa mais 3 cubinhos laranja, ou seja, podemos escrever o número 9 como a soma de 6 com 3. Nesta adição, a primeira parcela é igual a 6. Qual será a segunda parcela da adição, para que a soma seja igual a 9? Estamos a ver que esse número deverá ser, com o número 6, um par de amigos do 9. Se do total de 10 dedos de duas mãos estiverem levantados apenas 9 dedos, e se tivermos 6 dedos contados, quantos dedos faltam para contar? Um dedo, 2, 3 dedos. Então, a segunda parcela da adição é o número 3. Vamos então ver os pares de amigos do 9. 9 mais 0 é igual a 9. 8 mais 1 é igual a 9. 7 mais 2 é igual a 9. 6 mais 3 é igual a 9. 5 mais 4 é igual a 9. 4 mais 5 é o mesmo que 5 mais 4. 3 mais 6 é o mesmo que 6 mais 3. 2 mais 7 é o mesmo que 7 mais 2. 1 mais 8 é o mesmo que 8 mais 1. E 0 mais 9 é o mesmo que 9 mais 0. Repara que no caso do número 9, não podemos ter o par de amigos iguais, como por exemplo, temos no número 10, 5 mais 5 é igual a 10. Resumindo, 5 mais 4 é igual a 9. 7 mais 2 é igual a 9, e 6 mais 3 é igual a 9. Exercício 5. O enunciado diz para resolver as igualdades e pintar a mochila de acordo com o código. Podemos verificar que à esquerda temos um código de cores que é dado pela soma de dois números. A cada uma das somas, com o mesmo número, corresponde a uma mesma cor. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. 3 mais 1 é igual a 4. 2 mais 3 é igual a 5. 5 mais 2 é igual a 7. 3 mais 3 é igual a 6. 7 mais 0 é igual a 7 e 4 mais 1 é igual a 5. No código de cores, a soma igual a 4 corresponde à cor laranja, então na mochila, a parte indicada com o número 4 deve ser pintada a laranja. No código de cores, a soma igual a 5 corresponde à cor vermelha, então na mochila, a parte indicada com o número 5 deve ser pintada a vermelho. No código de cores, a soma igual a 7 corresponde à cor azul, então na mochila, a parte indicada com o número 7 deve ser pintada a azul. No código de cores, a soma igual a 6 corresponde à cor verde, então na mochila, a parte indicada com o número 6 deve ser pintada a verde. Resumindo, ao código de cor 4 corresponde a cor laranja, ao código de cor 5 corresponde a cor vermelha, ao código de cor 7 corresponde a cor azul. E ao código de cor 6 corresponde a cor verde. Repara que no código de cores, o código de cor vermelha é obtido de duas maneiras diferentes, como 2 mais 3 e como 4 mais 1. Mas poderia ser obtido pela combinação de um outro qualquer par de amigos do 5.
Do mesmo modo, no código de cores, o código de cor azul é obtido de duas maneiras diferentes, como 5 mais 2 e como 7 mais 0. Mas poderia ser obtido pela combinação de um outro qualquer par de amigos do set. Exercício 6. O enunciado diz para completar as igualdades e ajudar o Oliver a colocar a bola no cesto. Na figura, vemos o Oliver a segurar uma bola de basquetebol. Ele está no início de um caminho que segue até um cesto de basquetebol, e ao longo desse caminho, existem pequenas paragens, onde ele tem operações de subtração que precisam ser completadas. A ideia é que, à medida que o Oliver resolve cada conta, ele avança no caminho até finalmente encestar a bola. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. À quantidade 7, vamos tirar a quantidade 1. Na contagem dos dedos, se em 7 dedos contarmos um dedo, faltam contar 6 dedos, ou seja, 7 menos 1 é igual a 6. À quantidade 6, vamos tirar a quantidade 3. Na contagem dos dedos, se em 6 dedos contarmos 3 dedos, faltam contar 3 dedos, ou seja, 6 menos 3 é igual a 3. À quantidade 9, vamos tirar a quantidade 4. Na contagem dos dedos, se em 9 dedos contarmos 4 dedos, faltam contar 5 dedos, ou seja, 9 menos 4 é igual a 5. À quantidade 8, vamos tirar a quantidade 8. Na contagem dos dedos, se em 8 dedos contarmos 8 dedos, não há mais dedos para contar, ou seja, 8 menos 8 é igual a 0. À quantidade 9, vamos tirar a quantidade 6. Na contagem dos dedos, se em 9 dedos contarmos 6 dedos, faltam contar 3 dedos, ou seja, 9 menos 6 é igual a 3. À quantidade 7, vamos tirar a quantidade 5. Na contagem dos dedos, se em 7 dedos contarmos 5 dedos, faltam contar 2 dedos, ou seja, 7 menos 5 é igual a 2. Resumindo, 7 menos 1 é igual a 6, 6 menos 3 é igual a 3, 9 menos 4 é igual a 5, 8 menos 8 é igual a 0, 9 menos 6 é igual a 3 e 7 menos 5 é igual a 2.